O Escritório Brasil Arquitetura foi criado em 1981 pelos arquitetos Francisco de Paiva Fanucci, Marcelo Carvalho Ferraz e Marcelo Suzuki. O escritório tem importância internacional, assinando projetos em diferentes cidades do Brasil e do mundo, vários deles premiados. Em 1996, Suzuki se desliga do grupo para constituir escritório próprio. Francisco de Paiva Fanucci nasceu em 3 de abril de 1952 na cidade de Cambuí, Minas Gerais. Em 1971, ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, curso que concluiu em 1977. Em 1974, junto a colegas de faculdade, criou o Espaço de Estudos e Projetos Galpão na Vila Madalena. Nos anos seguintes, trabalhou nos escritórios dos arquitetos Abraão Sanovitz e Joaquim Guedes. Entre 1993 e 1995, leciona na Faculdade de Arquitetura Brás Cubas e, a partir de 2002, na Escola da Cidade, em São Paulo. Marcelo Carvalho Ferraz nasceu em 29 de agosto de 1955 em Carmo de Minas, Minas Gerais. Cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP entre 1974 e 1978. Em 1977, iniciou estágio com a arquiteta Lina Bobardi nas obras do Sesc Pompeia. Em 1974, junto a colegas da faculdade, criou o Espaço de Estudos e Projetos Galpão, na Vila Madalena. Trabalhou como arquiteto colaborador de Lina Bobardi até o ano da morte da arquiteta, em 1992. Entre 1992 e 2001, dirigiu o Instituto Lina Bo e BM Bard, criado pelo casal Bard. Em 2002, colaborou com Oscar Niemeyer no projeto Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Entre 2003 e 2004, dirigiu o programa Monumenta do Ministério da Cultura para a recuperação das cidades históricas brasileiras. Em 2006, lecionou como professor convidado na Washington University em St. Louis, Estados Unidos. E hoje é professor da escola da cidade desde 2004. O escritório Brasil Arquitetura conta com, além dos 2 sócios fundadores, com mais 3 arquitetos associados, 2 arquitetos, 1 secretária e 2 estagiários.
Criar uma filial do Museu Rodin em Salvador, a primeira fora da França, pressupunha o cumprimento de uma série de exigências. A primeira delas era encontrar uma sede que pudesse ter significado cultural para a cidade e que atendesse a todos os requisitos técnicos para acolher as cerca de 70 peças originais em gesso, parte do acervo do museu em Paris. Tanto o restauro do palacete como as novas intervenções tiveram como objetivo dotar a edificação da infraestrutura necessária, adequando os espaços às atividades previstas para o museu. Ação educativa e recepção, localizadas no pavimento térreo. Áreas de exposição para as peças da coleção Rodin, previstas para os 2 pavimentos superiores, e atividades administrativas instaladas no sótão, recuperado para o uso e com nova escada de acesso. Para acolher a reserva técnica, os espaços para exposições temporárias e um café-restaurante foi previsto um anexo com a mesma área construída do palacete. A principal solução de continuidade do conjunto é representada por uma passarela de concreto protendido, sem pilares de apoio, com 3 metros de altura, braço que estende na direção do novo edifício. 2 edifícios, 2 momentos históricos que conversam num jardim centenário, definem um espaço cultural, que se pretende ponto de encontro à área de convívio, um espaço de agregação de valor e de vida. A primeira iniciativa para restaurar o Politeama data de 1986 e foi coordenado pela arquiteta Lina Bobardi, contando com uma equipe composta pelos arquitetos André Weiner e Marcelo Ferraz. O projeto só foi retomado em meados dos anos 90 pelo Escritório Brasil Arquitetura, sem a presença de Lina, mas seguindo o mesmo princípio norteador definido por ela: resgatar a alma popular e polivalente da edificação. Os arquitetos, entretanto, tiveram que reestruturar o projeto, por não poder mais contar com o terreno vizinho para organizar o fluxo de público e artistas, resolvido desta feita no interior do corpo do teatro. No final, nem mesmo foi construído o prédio anexo, que se localizaria no desnível no fundo do lote e que fora projetado para dar apoio às atividades artísticas e administrativas. A solução alternativa adotada foi a construção de uma galeria e de uma caixa de escada em concreto aparente, instaladas no recuo lateral, entre a fachada e o muro da divisa, com seus contrafortes de tijolo expostos. A nova circulação, transplantada para o interior do edifício, também recorreu a passarelas de concreto, tanto no foyer de pé direito duplo como nas laterais para acesso às arquibancadas. A dificuldade para encontrar uma palavra que defina este projeto, que já foi batizado de revitalização, recuperação, recaracterização, remodelação, repaginação e até de reforma, está diretamente relacionada ao fato de não se tratar de um projeto de arquitetura ou urbanismo na forma tradicional. Já se chegou a identificá-la apenas como uma intervenção na pele de um conjunto habitacional ou intervenção superficial, como se a pele não fizesse parte indissociável do corpo, como se ela não fosse a superfície vital de percepção do meio, a primeira a reagir ao contato e a transmitir. A área do Bairro Amarelo, num bairro da antiga Berlim Oriental, reúne um conjunto que abriga 12 mil pessoas em 3.200 apartamentos construídos com pré-moldados e ocupado por famílias de técnicos e profissionais liberais. A decisão de criar uma identidade para esse conjunto reuniu 56 escritórios de arquitetura da América Latina num concurso que se propunha a requalificar o conjunto. Na proposta vencedora, o Brasil Arquitetura retoma de maneira clara o discurso que vem pautando a obra do escritório desde o início, um discurso de frases e citações da arquitetura, da história e da cultura brasileiras nos seus diferentes tempos e matizes, inclusive o popular e o vernacular. O projeto da Praça das Artes foi uma iniciativa do município, da Secretaria da Cultura, que nos convidou para fazer o que seria um anexo do Teatro Municipal. Um espaço para abrigar os corpos artísticos, a Orquestra Sinfônica Municipal, os corais, toda a parte profissional e as escolas de dança e música do município.
Construir a Praça das Artes para nós foi, além de construir os edifícios que fossem destinados a abrigar aquelas funções que foram determinadas, foi principalmente construir um vazio entre esses edifícios. Esse vazio, portanto, ele além de ser um espaço público, ele faz conexões de dentro do tecido da cidade. É um projeto que se amolda ao terreno. Ele não nasce de uma ideia pronta. E quando nós começamos a estudar, a gente começou a ver que tinha um terreno que era um fundo de quadra, o conservatório com 2 lotes vizinhos. A gente perguntou por que não mais aquele que vai até o Anhangabaú. Com isso a gente cria uma ligação de 3 ruas importantes, Conselheiro Crispiniano, São João e Vale do Anhangabaú. A gente achava que tinha que ter um projeto de inserção urbanística, de recuperação, de regeneração de uma zona central. Nossa ideia era que o material que fosse utilizado para todo esse conjunto fosse capaz de dar uma identidade própria para ele. É muito claro, muito seco, são paredes de concreto estruturais que se apoiam nas laterais dos terrenos, como eu disse, criam uns vãos livres, grandes. O concreto é um material que demanda pouquíssima manutenção, é muito resistente. Ele é a própria estrutura e a própria vedação. Como os edifícios são destinados a funções muito específicas de música e dança, principalmente na música, quer dizer, nos 2 casos a gente tem que ter um tratamento acústico muito sofisticado. A gente acabou optando por fazer uma série de janelas nesse bunker. Primeiro para transformar o espaço de trabalho dos profissionais ou dos alunos em alguma coisa um pouco menos opressiva, um pouco menos que o isolasse de tudo de todo o contorno ali, né? É muito curioso, em alguns momentos que a gente passa ali pela rua e vê ou num fragmento, numa janela, uma menina dançando, ou numa outra janela alguém tocando um violino ou ensaiando alguma coisa, ou, quer dizer, revelar o que acontece lá dentro para quem está na cidade. Ao mesmo tempo, de dentro desses espaços, você vê o movimento da cidade, quer dizer, você não ficar tão isolado assim. A concentração é importante, mas o conforto também né? A gente procurou construir o cheio e o vazio, e esse vazio é que nos surpreende tremendamente, quer dizer, cada vez que a gente vai lá está acontecendo alguma coisa naqueles vãos livres, numa sombra que os edifícios criam para as pessoas caminharem com esse calor que está fazendo, né? Quanto é gentil, quanto é confortável você caminhar na sombra daqueles lugares, sempre alguma coisa está acontecendo ali. Eu acho que a apropriação desse vazio, para nós, é a surpresa mais agradável. Nós viemos até a cidade de Cambuí com a intenção de mostrar um dos primeiros projetos de Marcelo Ferraz e de Francisco Fanucci, o Paço Municipal da cidade, a Prefeitura. Neles, a gente consegue fazer 2 coisas interessantes. Falar sobre a síntese da linguagem, que permaneceu praticamente a mesma ao longo do tempo. O concreto moldado em loco, os materiais construtivos como sendo os materiais de acabamento, a forte influência de Lina Bobardi na estruturação e na linguagem deles, e também a influência dos modernistas, com linguagem purista, muitos quadrados, cubos, e a característica básica de todo modernista, que seria viga, pilar e laje. E também os elementos estruturais afastados da fachada para permitir que a fachada seja moldada, seja trabalhada conforme a necessidade.